Então, quando eu ia sair com o Baruque, eu caminhava com ele longos percursos, às vezes nem tanto, mas a maioria é longa. E ele começava a cansar, porque ficava solto no quintal, às vezes fazia guarda à noite, eu saía com ele na parte da manhã cedo, quando eu poderia, ou no final da tarde. Eu percebi que ele deveria beber água antes. E através do meu entendimento, porque na realidade, entre aspas, o burro estava sendo eu. Porque se o cachorro está tendo um mau comportamento, a culpa não é do dog. É de quem é responsável por ele no manejo. E não está levando-o a entender ou não está tendo dominância, liderança suficiente ou nenhuma para que o dog faça aquilo que se deve. E eu comecei a levar ele a beber água antes dele fazer a caminhada. Da mesma maneira que eu boto ele para sentar, ele come só no meu comando, se eu estiver em casa. Se eu não tiver, ele fica mais livre para comer o horário que ele... Geralmente é o mesmo horário que eu dou a comida para ele, ele entra num padrão. Mas quando eu boto a comida e ele espera eu dar o comando para ele poder comer. E eu fiz isso também em relação à água. A princípio ele não estava entendendo, mas eu com a técnica correta, com o entendimento correto, com a minha evolução no manejo. Então, hoje, eu não preciso mais falar para o Baruque beber água. Quando é o horário dele caminhar, porque geralmente o cachorro ele tem um padrão dentro dele. Se você acostumar ele em certos horários, certo padrão, ele vai condicionar. Então ele sabe que naquele horário ele vai sair, nós vamos caminhar. Quando eu saio, eu pego aquele e vê, ele já vai beber água. Ele já vai beber água. Ou ele está me dizendo, olha só a percepção do dog. Ele me vê, me olha e ele vai beber água. O que ele está dizendo? Vamos caminhar? Então pode ser esses dois contextos. Ele está percebendo que eu vou levar ele para caminhar e ele vai beber água. Ou ele mesmo está me dizendo, eu quero caminhar e vai beber água. Aí cabe a mim saber se é o momento ou não para a gente fazer o exercício. A mesma coisa da bolinha. Então você tem que ter esse discernimento. Quando o dog está querendo alguma coisa e você usar aquilo que o dog está querendo e exercer dominância e liderança sobre ele. Então, ele quer a bola, brincar com a bolinha. Opa, ele está eufórico. Eu percebo que é um momento ali adequado para fazer o manejo com ele, de obediência. Usar aquilo que ele gosta para que ele tenha uma melhor obediência à minha liderança, à minha dominância sobre ele. Então, eu não vou dar a bolinha simplesmente para ele brincar com a bolinha. Eu vou exercer comando, liderança sobre ele. Eu vou pegar a bolinha, ele vai vir, eu posso mandar sentar ou não. Eu simplesmente seguro a bolinha e ele já entende. Deixa eu sentar. Quando eu sento, ele joga a bolinha, ele vai brincar comigo dentro do contexto dele. Então, você leva o dog a pensar que está na liderança nesse contexto. Você está tendo como que um diálogo com o dog. Porque quando você está na dominância, na liderança do dog, não quer dizer que você seja sempre aquele que não ouve o outro. Você ouve o outro e você decide se você aceita ou não. Às vezes você aceita. E o dog entende que o seu aceitar é porque você é o líder. Mas se você não quiser, você também não faz. Aí ele se subordina a você. Ele aceita a sua liderança. Então ele vai querer ter cada vez uma atitude a qual você, entre aspas, ceda aquilo que ele quer. Então, você está fazendo o que o dog quer, mas primeiro ele está fazendo aquilo que você quer e você está passando essa informação para ele. Aí você fala, poxa, mas eu não entendi. É porque você não pratica o conhecimento. É porque você não pratica o manejo. A partir do momento que você praticar o manejo, aí você vai entender o que eu estou transmitindo aqui, falando aqui. Para quem já trabalha com manejo, está aplicando as técnicas, compreende facilmente. E quem sabe seja uma pessoa de bom caráter,
que tem uma esposa para sustentar, tenha filhos para sustentar, que estaria buscando uma melhor vida, melhores condições para a sua família, para suprir as necessidades da sua casa, foi reprovado num contexto injusto. E depois as mesmas condenam o homem que não supre a sua casa, não supre sua família, não consegue ser o cabeça, o líder, por falta de questão financeira, material, é criticado pelas hipócritas que defendem o feminicídio. E ali, quando ela ficava repetindo 0, 0, 0, ficava repetindo o mesmo número, aquilo ali a injustiça já tira as forças. Quando ele fez uma primeira barra, ela falou 0. Ele fez a segunda, ela 0. A terceira, 0. Depois ele fez mais umas 2. Aí ele fez 3. Aí ela repetiu 3 de novo. Aquilo ali já dá vontade de abandonar. Você olha assim, como que a instituição não é um lugar de caráter, de moral. Geralmente quem está entrando na área militar, caso algumas exceções, a pessoa entra por vocação, querer servir, querer ajudar, é igual o bombeiro. A pessoa tem aquela convicção de prestar um serviço ao próximo, de ver aquilo ali com bons olhos. A pessoa está ali fazendo, começa a sofrer aquela injustiça, a pessoa perde até a vontade de estar ali, de fazer parte daquela instituição. É como uma congregação, uma igreja. Quando a pessoa entra numa igreja, numa congregação, que ela vê injustiça, ela vê uma liderança injusta, líderes injustos e etc., a pessoa desanima de congregar, de estar ali. Tem várias pessoas desanimadas em congregar por causa das injustiças do ministério. Mas não será desculpa no dia do juízo. Lá no tempo do Senhor Jesus, que ele estava aqui como homem, tinha injustiça lá no templo. Mas nem por isso ele deixou de estar lá no templo congregando e participando. O Senhor Jesus falou: fazei tudo o que eles vos digam, ou dizem, depende da tradução, mas não hajam conforme suas obras, porque eles falam e não praticam. Então, mesmo se você esteja num lugar que não pratica a virtude, a moral ao qual se deve naquele lugar, ou se pratica ela só de uma forma teórica e não prática, ainda assim você deve estar lá. Se Deus te levantou lá, se Deus quer você lá, se Deus tem uma obra com você lá, você deve permanecer e sofrer as injustiças se for da vontade do Senhor. Porque o fiel não é aprovado quando há justiça em relação a outros a si. A fidelidade de alguém é provada quando se há a injustiça sobre o mesmo. E mesmo você sofrendo uma injustiça, seja qual for, social, religiosa, familiar, financeira, seja qual for a injustiça que você sofra, você permanece fiel. São esses que Deus se agrada, daquele que está no meio da injustiça, mas não se torna injusto, não se deixa contaminar pela injustiça. O Senhor Jesus falou: acautelai-vos do fermento dos fariseus, acautelai-vos do ensino, do alimento que eles vos dão. Então, Daniel foi para a Babilônia, mas não se contaminou com as iguarias do rei, com a comida do rei. E quando fala ali de comida, fala de todo um sistema que ali tinha. Daniel se tornou influente. Ali com certeza tinha festas regadas a bebidas, a vícios, a mulheres lindas. Mas Daniel se manteve fiel. Quando fala que Daniel não se alimentou das iguarias, não é só aquela comida. É toda comida que envolve o sistema pecaminoso, mundano e romano, político, no contexto de corrupção. Ele não se alimentou de nada que pudesse contaminar a sua comunhão com Deus, porque ele já tinha um alimento que o fortalecia,
tanto no espírito, como na alma, como no corpo.